Dr. Wilson, que é da PFDC, e está aqui, acompanhou a audiência pública e promoveu a audiência pública do Matopiba, que foi falado aqui por muitos companheiros, e ele pode, inclusive, nos dar algumas notícias sobre os encaminhamentos lá, e agradecemos muito essa presença e essa parceria. Obrigado, Luciana. Boa tarde já, não é isso? Já passamos do meio-dia. Eu sou procurador da República também, assim como o colega Adnilson, e nós estávamos, desde terça-feira, viajando pela região chamada de Matopiba. Visitamos os municípios de Corrente, no Piauí, Santa Filomena, Gilboés, visitando comunidades tradicionais que enfrentam problemas semelhantes a esse vivido pelo povo de Correntina. Visitamos a casa de uma senhora, uma viúva de cerca de 50 anos, que há um mês foi demolida. A casa da dona Maria Zumira, que foi demolida por grileiros lá na região de Santa Filomena. Uma região, uma comunidade, a comunidade de Sete Lagoas, que tem assistido aos seus rios secarem, os brejos secarem, uma comunidade que chama Sete Lagoas, mas hoje só tem meia lagoa, porque as outras todas secaram. Então, eu estou aqui em nome do Ministério Público Federal, porque há a compreensão de que o problema é muito maior do que esse vivido aqui pelos cidadãos de Correntina. Há um projeto de desenvolvimento agropecuário do Matopiba, no qual o Estado brasileiro, o governo federal, tem incentivado de forma irresponsável o avanço do agronegócio sobre a terra das populações tradicionais e sobre o cerrado, sem se preocupar com questões fundamentais. O Matopiba não pode ser um plano de desenvolvimento só da agropecuária, tem que ser um plano de desenvolvimento da educação, tem que ser um plano de desenvolvimento da saúde, um plano de desenvolvimento dos povos e comunidades tradicionais do Brasil, e especialmente dessa região. Nós temos notícia do fechamento de centenas de escolas na zona rural, em todos os 4 estados do Maranhão, Tocantins, Piauí e Bahia. Isso é uma estratégia deliberada para esvaziar o campo, para expulsar as populações tradicionais de seus territórios. E a população precisa se levantar contra essa situação. O povo não fez o que fez em Correntina por rebeldia. Na história do Brasil, a rebeldia só conseguiu levar meia dúzia de barbudo para o meio da floresta para ser assassinado pela violência do Estado. Isso aqui não é rebeldia. Senhoras e senhores de cabelo branco não estão aqui porque são rebeldes, mas porque são obedientes à sua consciência, porque são obedientes à Constituição, têm respeito por seus filhos, por suas famílias, pelas futuras gerações. E é um povo que sabe, inclusive, que não responde apenas perante a justiça. O povo aqui sabe dos riscos que corre quando ultrapassa o limite da legalidade para reivindicar direitos. Várias pessoas sabem aqui que podem ir para a cadeia por atos praticados. Não posso comentar a respeito do que ocorreu. Mas é um povo obediente e que responde não só perante a delegacia, a promotoria, a justiça, responde perante a própria consciência, responde perante seus filhos, responde perante Deus, aqueles que acreditam em Deus. Então, a gente tem que ter uma compreensão muito ampla aqui. O problema de Correntina, o problema do Matopiba, não é um problema que vai ser resolvido pelo direito penal. É um problema que vai ser resolvido pelo empoderamento das comunidades, pelo respeito à autonomia camponesa, pelo respeito à soberania popular. O Ministério Público Federal compreende isso e é por isso que a gente está aqui, ao lado do Ministério Público Estadual, ao lado da Polícia Civil, ao lado do prefeito, mas principalmente ao lado das comunidades para lutar pelo cerrado. E para encerrar, nós tivemos ontem uma reunião muito produtiva com o prefeito Nilson. E há uma proposta concreta, um avanço concreto que a gente pode dar aqui em Correntina e que pode servir de exemplo para todo o cerrado brasileiro. É o seguinte, gente, o Ministério Público Estadual e Federal tem muita dificuldade para proteger o cerrado, porque a lei, o marco legal que protege o cerrado é fraco. Na Amazônia, a reserva legal é de 80%. Lá o fazendeiro só pode desmatar 20% da terra, o resto tem que ficar em pé. Aqui no cerrado é o contrário. Aqui ele desmata 80%
e deixa só 20% em pé. Os chapadões, que é a área de recarga dos aquíferos, podem ser desmatados e têm sido desmatados, de acordo com a lei, de modo que a gente precisa refletir, junto com a Câmara Municipal e junto com o Poder Executivo Municipal, a respeito de uma legislação municipal, doutora Luciana. A gente precisa, aqui em Correntina, de construir uma lei para o Cerrado que proteja o Cerrado mais do que a lei federal. A lei federal que não protege o Cerrado. E aí o meu compromisso, o compromisso do Ministério Público Federal, do Grupo de Trabalho sobre Cerrado, da 4ª Câmara de Meio Ambiente do MPF, é contribuir com a construção de uma nota técnica que subsidie tecnicamente, que fundamente tecnicamente as medidas que a gente pretende apresentar para a Câmara Municipal aqui. Prefeito, contamos com o senhor. Contamos com o senhor para fazer esse diálogo respeitoso com a Câmara Municipal, com a sociedade de Correntina, de modo que a gente possa ter, a partir de corrente, uma lei que efetivamente proteja o Cerrado e permita o Ministério Público trabalhar. Um abraço, gente. Obrigado.